Tem dívida rolando, consignado? Então vamos resolver isso agora, hein? Ó, sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias, que traz conteúdo e faz live para vocês aqui, sem compromisso, como presente. Meu guia derruba dívida com todo passo a passo, com método exclusivo, validado por milhares de pessoas que já quitaram as dívidas, sabem negociar como profissionais e sabem seus direitos com relação às dívidas e principalmente ao banco, tá? Todo dia vem gente aqui perguntando quais os direitos que elas têm, se ela pode ser processada, se ela pode processar o banco. E sim, você pode, você tem direitos. E principalmente o banco fala... Gente, todo dia aqui o banco fala que pode muito, mas pode pouco, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixem suas perguntas aqui, tá? Pode deixar as perguntas aqui. E vou compartilhar aqui a live, tá bom? Me ajudem aí, galera, porque, ó, as lives não estão sendo entregues como antes, tá? Acho que os bancos estão fazendo algum lobby aí, estão querendo derrubar as nossas lives, viu? Então, vamos ajudar, beleza, gente? Compartilhar aqui a live com o máximo de pessoas que vocês conhecerem que puder, tá bom? Porque, para ajudar mais gente, tá? Tem muita gente, ó, que foi vítima de fraude e nem sabe disso, tá? Então, eu ajudo pessoas assim todo dia, tá bom? Então, vamos lá compartilhar essa live aqui, galera. E, ó, já senta o dedo aí na tela, no like, tá? Para poder ir para mais pessoas, tá bom? Deixem suas dúvidas aqui. Muito prazer, sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias e que faço todo conteúdo e live, trago presente aqui para vocês todos os dias, tá? Trabalho de domingo a domingo atendendo todo mundo aqui. Então, ó, sejam muito bem-vindos. Enquanto não tiver dúvida, eu vou explicando aqui o método, tá bom, gente? Basicamente são 5 passos, tá? 5 passos super tranquilos, mas não são fáceis, tá? E demora, tá bom? Principalmente quem for fazer por conta própria aí, é um processo que demora, tá? Quitar dívida, negociar, é um processo que demora. Mas, Arthur, que eu preciso saber, tá? Primeiro de tudo, que você sempre tem que fazer tudo por escrito, beleza? E diferenciar, tá? O valor original da dívida do valor inflado, beleza? Gente, compartilha a live e, ó, clica na tela aí 2 vezes para curtir, para mais pessoas, para chegar essa mensagem em mais pessoas, né? Muita gente foi fraude aí, teve fraude, tá? Foi vítima de fraude e nem sabe, beleza? Arthur, que fraude é essa? Que papo é esse aí que tá... Arthur, que fraude é essa? Que papo é esse aí que tá acontecendo? Esse careca do INSS aí, que é isso, né? Gente, isso aí, na verdade, são coisas que vêm... coisas que vêm... fraudes, golpes, enfim, várias maracutaias aí que vêm há mais de década, tá bom? E a gente, enfim, quando a gente analisa, tá? Eu analiso sem compromisso, tá? Analisa os extratos aí, compromisso, tá? Analisa os extratos aí, principalmente do INSS, mas outros benefícios também. O que acontece? A gente consegue rever valores de mais de 10 anos atrás, tá? Tem muita coisa que é paga aí indevidamente, então a gente consegue reverter isso em dobro, para a pessoa receber de volta em dobro, tá? Fora indenizações que podem chegar até 10 mil reais, beleza? Alguns casos até mais, tá? Mais de 10 mil. Fala, Wanderson, obrigado por seguir, viu? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo. Todo mundo que quiser, enfim, tiver alguma pergunta sobre dívidas bancárias, quiser trocar uma ideia sobre a situação financeira também, eu sou advogado e economista, tá? Então, quero ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto vocês não deixam perguntas aí, eu vou explicando o método, tá? Primeiro passo fundamental, mais importante de todos. Pega toda a documentação necessária, tá? Boa tarde, Josinete, boa tarde, Wanderson. O que eu preciso de documentos? Os mais importantes, tá? Contratos, beleza? Arthur, meu gerente está falando que não tem contrato. Se não tem contrato, não tem dívida. Já começa por aí. Então, não deixa ele te enganar, não, te enrolar, beleza? Gerente é enrolador profissional. Isso aí eu sempre falo aqui.
Vou responder vocês. E aí, além do contrato, tá? DAD, demonstrativo, e a memória de cálculo. São os documentos mais importantes, beleza? Fala, Wanderson. Tem uma dívida de cheque especial e cartão de crédito. Beleza. Quer ter alguma dúvida específica? Quer que eu fale só sobre esses tipos de dívida? Tá? Me explica aí. Eliane, o advogado consegue um desconto bom para pagar à vista? Qual é o advogado consegue um desconto bom para pagar à vista? Qual é o documento? Tá? Consegue sim, tá, Eliane? Mas olha, se qualquer pessoa, qualquer advogado, qualquer empresa te garantir, falar, ó, fica tranquila que a gente vai ter um desconto aqui garantido, toma muito cuidado, tá? Porque isso aí normalmente é papo furado, entendeu? Mas sim, a gente consegue descontos bons na maioria dos casos. Por quê? Porque a gente tem um método, estratégia técnica, né? E profissionalismo com relação a isso. Então, pode ficar tranquilo. E qual é o documento? Então, os documentos principais, né? Contrato, tá? DAD, que é o demonstrativo de evolução da dívida, tá? DAD, que é o demonstrativo de evolução da dívida, e a memória de cálculo. Esses são os documentos fundamentais. Mas, claro, às vezes extratos é bom ter também organizadinho, né? Tá? Tá? Wanderson, se eu entrar com um processo, eu tenho como pedir uma liminar para limpar meu nome até a decisão? Sim, exatamente, meu amigo. Isso aí se chama reabilitação, tá? De crédito. Porque qual que é a vantagem disso? Assim que o juiz já der liminar procedente, ou seja, a tutela de urgência, ela vai ser a favor, que aí você não vai ter essa restrição de crédito e vai poder voltar, né, a contrair empréstimos, tá? Cartões de crédito, entendeu? Então isso vai te dar um alívio, tá? Isso aí é o que a gente faz em todos os processos com relação a dívidas. Assim, a gente já, de padrão, já pede essa liminar aí, porque a gente sabe que ajuda o cliente, né? Então, é isso. Então, ele falou que consegue 90%, só pediu o extrato. Ó, toma cuidado, tá? Eu também não gosto de falar mal de pessoas, até porque eu nem conheço, não sei quem é. Mas toma muito cuidado, porque se ele garantiu, ele não pode garantir, tá? Primeiro de tudo. Inclusive a OAB não permite, tá? O Código de Ética não permite que a gente garanta nada. Resultado, claro, né? A gente pode garantir os meios que a gente vai fazer, né? Tá? Isso aí, show. Pegou o contrato e deu o DAD. Ó, pode mandar aqui para mim, tá? Pode mandar que eu vou analisar, analiso sem compromisso. E pode confiar, se eu falar que dá para entrar, dá para ajuizar a ação, tem viabilidade? Tem, tá? Se eu ver que não tem, eu falo, sempre falo, beleza? Ele só pediu o extrato, né, Eliane? Então, o extrato não é nada, sabe? Não é nem o básico. Por quê? Você precisa das cláusulas, tá bom? Precisa entender como é que essa dívida evoluiu, né? E principalmente entender a sua situação também, tá? Quanto é que sobra da renda, quais as dívidas que tem, né? Tá? Então, além dos contratos, não, Wanderson, já serve, tá? Porque o principal é o contrato. E aí depois, inclusive, galera, quem não tem os documentos, pode mandar também para mensagem, tá? Porque a gente solicita isso por vocês também, tá? Porque obrigado, Mary. Porque o que acontece? Como eu estava falando, o gerente é enrolador profissional, tá? Ele vai falar que não tem contrato, que não tem DD, enfim, vai falar que não se aplica no seu caso, mas ele tá te enrolando. Por quê? Se não tem contrato, não tem dívida, já começa por aí, tá? E aí fora que geralmente o banco não te dá isso de primeira, entendeu? Geralmente o banco não te dá isso de primeira, entendeu? Então por isso que a gente entra aí para não no processo já, né? Mas numa requisição administrativa, tá? A gente pede esses documentos para vocês no consumidor.gov, no Bacen, tá bom?
É algo que você consegue fazer sem, tá bom? É algo que você consegue fazer por conta própria, mas é chatinho, né? Então, se a gente já for entrar com o processo, a gente já faz isso por você também, tá? Elaine, entrando no superendividamento, eu teria todos os cartões bloqueados até os em dia? Então, não, tá? Por quê? Você limita o quanto você paga. Você limita o quanto você paga de dívida ali, todo dia, né? Então você não pode contrair novos empréstimos, por exemplo, tá? É isso, tá bom? Tá bom? Então, não tem uma coisa necessariamente a ver com a outra. Claro, se você não está conseguindo mais crédito, aí é por conta da negativação do nome. Mas, de novo, a gente também solicita a reabilitação lá, como eu estava falando para o Wanderson, tá? Que é justamente uma liminar assim que o juiz ele defere a liminar, ou seja, ele dá, né, o ok, você tem de novo acesso a crédito, tá bom? Agora, galera, um disclaimer aí com relação à ação de superendividamento, tá? Tá muito na moda aí, tem muito criador de conteúdo falando sobre isso, seja advogado ou não. E não é bem assim que eles falam, tá? Não é fácil. É uma lei nova, de 2024, né, ano passado, que foi realmente... E ainda tem o que a gente chama de os juízes, né, a justiça, ela tem uma jurisprudência muito recente, não está consolidada, ou seja, varia muito, né? Cada juiz decide de uma forma diferente. Então, tem muitos juízes ainda que, por cautela, né, e eu compreendo isso, eu entendo, né, por cautela, ele não dá ganho de causa para a pessoa ali, né, é tão fácil, né. Então, muito cuidado com essas promessas aí de, a gente garante que vai, né, primeiro que já não pode, o advogado não pode garantir resultado, tá, e promessa de que, vai ficar tudo certo, vai ser tranquilo, não vai ser, tá? Não é um processo tranquilo, não. Tem vários outros processos que são muito tranquilos, isso eu posso falar, tá? Principalmente, quem recebe benefício aí, tem consignado, esse é um processo super tranquilo que a gente analisa sem compromisso para você, a gente dá entrada e pede indenização, tá? Pode ganhar mais de 10 mil reais, pode, claro, eu falo sempre pode, né? Tá? Restituição de valor em dobro, ou seja, tudo que você pagou de forma ilegal ou indevida, tá? Isso aí vai voltar em dobro para você, tá bom? Então, esse é um processo super tranquilo, inclusive costuma ser bem mais rápido, tá? Porque se a pessoa foi enganada, tá? O banco não tem como falar que não, entendeu? Então, é muito simples. O juiz, né, em algumas semanas já começa ali a dar resultado para a pessoa, né? E normalmente em alguns meses já resolve tudo, tá? Então, quem tiver nessa situação, quem recebe benefícios, seja do INSS, do governo, tá? Estadual, enfim, associações, tem consignado, tá? Ou até quem nem contraiu consignado, pode ter feito um empréstimo no seu nome e você nem está sabendo, entendeu? Então, podem entrar em contato, porque eu vou analisar sem compromisso, tá? Veja se é o caso. Se for viável, eu vou falar, tá? E aí depende de você, né? Se você quer entrar ou não, tá? Entrar com a ação, né? Mas assim, sempre que a gente fala que é viável, o cliente vai lá e dá o ok, porque ele entende que é algo que vai beneficiar ele, né? Muita gente pergunta aqui na live, pô, mas eu posso pedir para a defensoria, né? Sim, pode, claro. Só que eles demoram muito, tá? Infelizmente, como é um serviço público, demora muito mais, tem muito mais volume, né, de processos, de pessoas que pedem, né? E não é especializado, né? Não é qualificado para só aquilo. Eles atendem de tudo, entendeu?
Então, eu trabalho com o Dr. Márcio, que é o maior especialista em consignados, RMC que eu conheço, tá? Indenizações, assim, fraude, né? E a gente tem advogados, né, na nossa equipe que fazem só isso, entendeu? Então, é o trabalho mais especializado possível, tá? Para justamente ser maior qualidade, velocidade, né, rapidez e, claro, profissionalismo, zelo, cuidado com todos os nossos clientes, tá? Fora também outras ações, né, que a gente faz, tudo com relação a dívidas bancárias, você pode contar comigo, e até outras áreas também, tá? Áreas como previdenciário, como receber, por exemplo, BPC Loas, né? Muita gente fica na dúvida, pô, enfim, eu não contribuí, eu não, enfim, não tem nenhum problema, assim, não teve nenhuma pensão, né? Como é que eu vou poder receber benefício, né? Mas tem casos que você consegue receber, sim, tá? Benefício, e às vezes até trocar, digamos assim, o Bolsa Família por um benefício maior, tá? Mary, obrigado pela pergunta. Quanto tempo é a resposta do Jack depois da reclamação? Então, demora um pouco, tá, Mary? Depende muito da cidade. Eu não sei na tua cidade. Eu não sei na tua cidade aí, que é uma cidadezinha no interior, né? Eu não conheço, tá? Mas normalmente pode levar algumas semanas aí. Infelizmente, ó, você vê como é que demora realmente, né? Mas pelo menos assim, o juizado especial, ele por si, ele é um trâmite mais rápido, né? Então, pelo menos isso, tá? Mas vamos ver. Se Deus quiser, alguns dias aí você já está recebendo essa resposta, tá, Mary? Eliane, obrigado pela pergunta. Bloqueio de salário, como funciona para desbloquear? Olha, isso é relativamente tranquilo, tá? Por quê? A gente comprovando, né? É num processo também, claro, né? Processo também, claro, né? Porque se o seu salário e sua conta for bloqueada, provavelmente já está num processo judicial, certo? A não ser que seja alguma questão interna ali do banco, enfim. Mas isso precisa de um processo judicial, tá? De uma ação. E aí é relativamente tranquilo, por quê? A gente comprova ali que é um salário, ou seja, é empenhorável, né? Tá? E pede esse desbloqueio, tá bom? Pode contar com a gente para isso também, tá? Pode mandar mensagem aqui. Ó, assim que eu terminar a live aqui, eu vou responder todo mundo, tá bom? Já vi que eu recebi mensagem ali, tá? E vou responder todo mundo. Logo, logo eu vou ter uma equipe que vai atender 24 horas, tá? Vocês. Então, enquanto eu tô aqui, a pessoa já vai atender. Mas pode ficar tranquilo que eu sempre analiso, sempre dou meu parecer, cuido também dos casos, tá? Então, podem contar comigo, tá, gente? Se tiverem mais alguma pergunta, podem mandar aí. Enquanto isso, pô, obrigado por seguir, tá, gente? Valeu demais. Ó, vou pedir um favor já então para vocês. Compartilha essa live aqui nessa setinha. Você pode tanto repostar, tá bom? Como mandar para as pessoas que você acha que podem se beneficiar, né? Com relação tanto a dívidas, fraudes, INSS, tá bom? É só mandar lá para as pessoas. É só mandar lá para as pessoas que a gente vai ajudar mais gente com isso, tá bom? Combinado? Vou até mandar aqui para algumas pessoas também. Valeu, obrigado, Iracema. Obrigado, Eurotildes. Tá vendo? Aí a gente vai poder trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, hein? Tá bom, Mary? Atender todo mundo. Eu já trabalho de domingo a domingo, mas eu tenho que, né, também descansar, né? Aí não dá para atender 24 horas por dia. Ó, vou deixar aqui um fixado, tá? Quem quiser receber o guia Derruba Dívida, meu guia exclusivo com todo o passo a passo que eu estava conversando aqui com vocês, os modelos também, para você conseguir fazer o máximo que você puder aí por conta própria, tá bom? Seja para negociar,
conseguir quitar a dívida com até 99% de desconto, entender os seus direitos, entender justamente para não ser ludibriado aí, para não te passarem a perna, né? Para não cair em papo furado principalmente dos bancos, né? E todo dia tem papo furado aí. Boa tarde, Thaisa. Obrigado pela pergunta. E aí, gente, mas só um disclaimer aqui também, ó. A partir do momento que você está fazendo por conta própria, tá? Eu não me responsabilizo, né? Por quê? Eu trago a informação, tá? Eu trago os modelos, mas você está fazendo por tua conta, né? A partir do momento que você me contrata, aí sim, eu sou inteiramente responsável, né? Eu e minha equipe, tá? A gente tem que fazer tudo por você, né? Tá bom? Com a maior zelo e qualidade possível. Thaisa, doutor, ações de RMC no Rio são suspensas iguais do INSS? Não estão suspensas, tá, Thaisa? Pode mandar aqui que a gente... Thaisa, pode mandar aqui que a gente analisa e a gente dá entrada nessa ação aí com a maior velocidade possível, tá? No começo pode demorar um pouquinho, porque a gente tem que pegar toda a documentação, né? Fazer realmente a petição bem feita para poupar tempo lá depois, tá? Então, pode ter certeza que vai ser lá depois, tá? Então, pode ter certeza que vai ser o mais rápido possível, com maior qualidade e zelo que a gente puder te entregar, tá? Tem toda uma equipe, como eu estava falando, e temos um advogado, que só faz isso, tá? Especialista só nisso. Então, é a melhor qualidade possível, tá? E é isso que eu estava falando, galera. Ó, a partir do momento que você me contrata, eu sou responsável, tá? Por tudo que acontecer. Então, pode ter certeza que eu me responsabilizo e tenho o maior zelo e profissionalismo possível. Mas você pode fazer, como eu ajudo muita gente aqui, né? Muita gente vai tentando fazer por conta própria. Aí não é responsabilidade minha, tá? Se fizer alguma besteira, não pode botar a culpa em mim. Por quê? Por exemplo, eu sempre falo aqui, não assina nada sem você saber muito bem o que está assinando, tá? Boa tarde, Black Bolt. Boa tarde. Boa tarde. Não assina nada, porque você vai estar confessando aquela dívida, tá bom? O que eu falo de assinar, né, não precisa ser só assinar na mão não ali, tá? Você dando ok, você falando pelo telefone, contratando, né? Aceitando o parcelamento, uma renegociação, isso também é assinar, tá? Isso também é assinar, tá? Então, não façam nada sem ter certeza muito bem do que está fazendo. Lê lá todo o guia, pesquisa, se tiver dúvida, manda aí também, tá bom? Mas muito cuidado com enfim, todas essas operações, né? Esses procedimentos aí, tá bom? Obrigado, tá? Todo mundo que está curtindo aí, valeu demais. Se tiverem alguma pergunta, pode mandar, tá? Enquanto isso, eu vou explicando o que muita gente tem me perguntado, tá? Que foi até o caso da Thaisa, que ela me perguntou aqui, né? Deixa eu te responder, Black. Tenho dívidas de cartão e empréstimo que já foi vendido. São dezembro. Tá. Isso é muito comum, tá, Black? Essas empresas que compram, tá? Dívidas. Comprei um carro à vista, posso colocar no meu nome sem medo? Olha, infelizmente não pode colocar sem medo, porque pode haver um processo, tá? Mas é uma coisa que demora, tá? Eles podem ter um processo, podem te executar, né? Tomar esse carro, por exemplo. Mas fica tranquilo porque é um processo que demora muito, tá? E não se preocupa com o processo, se preocupa com o que você pode fazer, tá? Para evitar esse processo e para se armar, se defender caso venha algum processo também, tá bom? Que aí vai ser o mais tranquilo possível para você, tá? E Arthur, o que eu posso fazer, né, para evitar isso, para me defender, Tá tudo lá no guia, tá? Basicamente, você pega os documentos, se organiza, tá? Tudo por escrito, faz as reclamações lá também, tá bom? E sempre de boa fé, tá, gente? Você sempre tem que ter mentalidade e atitude de
confiança ali. Pô, ele tá realmente querendo pagar, mas não consegue, né? E quer pagar o valor justo, né? Mas beleza, tem muito banco também que só quer te ferrar, né? E aí, se for o caso, o juiz ele vai te dar esse voto de confiança também, entendeu? Se tiver um processo, tá? Então, segue lá o passo a passo, que tenho certeza que você vai conseguir se precaver, tá? E se defender também, beleza? E lembrando que defender, que eu tô falando assim, se armar no sentido de ter os documentos aí com você, enfim, as provas, né? A defesa realmente com o advogado é só com o advogado no processo, né? Pode ser também com o defensor público, né? Que é também um advogado público, tá? Tá bom? No processo não tem como ter uma defesa sem advogado, a não ser casos muito específicos, tá? Que não é o caso de dívidas assim, tá? Obrigado aí, gente. Obrigado pela participação, pelo carinho também, por me seguir, tá? Black, os valores de todas as dívidas não chegam a 5 mil. Falam que o valor é baixo. Tem a ver isso? Tem a ver sim, tá, Black? Agora, se for uma cooperativa de crédito, por exemplo, vai tomar cuidado, porque eles processam ali qualquer valorzinho, de 2 mil, 3 mil, tá? Mas sendo 5 mil, se for um banco, né, normal, não sei se você falou o banco, tá? Não, falou não, né? Me fala aí qual que é o banco, mas normalmente a chance de processo é baixa, né? Mas é aquilo que eu tô falando. Não se preocupa com o processo não, tá, Black? Se preocupa aí com o que você pode fazer, tá? E tá tudo lá no guia. Quem quiser receber, tá? Então, Itapeva é a que comprou, né? Mas isso, tá? Eles também não costumam processar por qualquer valor não, tá? Porque para ter um processo, né? É um valor, é um custo para o banco, né? Tá? Vou deixar aqui o link para quem quiser mandar mensagem diretamente, tá? Tem aqui no WhatsApp, mas tem um link também, quem quiser mandar mensagem. Às vezes a pessoa tá com dificuldade de colocar lá o número lá, tá? E aí pode mandar mensagem direto por esse link aqui da rede aqui, tá? Da rede aqui, tá? Isso, aqui na tela, beleza? Boa tarde, Edna. Itaú, que valor entra na justiça? Infelizmente pode entrar qualquer valor, tá? Mas a gente trabalha com probabilidade estatística, né? Então, os valores que costumam ser chances mais altas a partir de 20 mil ali, tá? VM Melo, beleza? Boa tarde, Carla. Deixa eu ver se tem mais alguma... Mary, doutor, se tem um empréstimo pessoal, a dívida de cartão de crédito não é uma prova da dívida? Então, é uma prova. É uma prova, mas você ainda não confessou, né? É aquilo ali, entendeu? Tá bom? Dívida de cartão de crédito. Tá. Pode sim, Carla, claro. Pois é, Black. Se ele não tem dívida, realmente pode ser uma boa estratégia, tá? Mas cuidado com a prescrição, tá? Porque 5 anos é o prazo geral, tá? Na regra geral. Pode ser que o seu contrato seja diferente, né? E também esse prazo de 5 anos, ele recomeça, né? Se tiver qualquer movimentação ali do banco, né? Por exemplo, com uma notificação de um processo judicial, entendeu? Então pode ser que esse prazo ele tenha ainda não interrompido, que a gente chama, né? Ou seja, recomeçado, tá? Pode ter a interrupção desse prazo. Pode fazer sim, Carla. Boa tarde, tá? Eu acho que tinha mais uma pergunta. Rivelino, valeu por seguir, tá? Todo mundo, muito obrigado por me seguir aqui, gente. Eu trago conteúdo aqui todo dia para vocês, tá? Então, quem puder me seguir, pode ter certeza que vai gostar, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta.
Eu lembro que me perguntaram de dívida de cartão de crédito, e empréstimo, mas não me perguntaram alguma coisa específica. Lá no começo da live. Me avisem se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre essas dívidas também, tá? Mas são dívidas muito parecidas, tá bom? Que normalmente elas são sem bens em garantia. Olha, eu vou dar prioridade para responder quem me segue, tá? Tô brincando, mas, pô, me sigam lá. Hoje fui no médico e ele me discriminou na sala. Sabe? Cabe processo? Cabe sim, tá? A gente tem que analisar para ver como é que foi isso, essa discriminação, né? Mas hoje, graças a Deus, a justiça ela já é muito a favor da mulher, né? Então, a palavra da mulher vale, digamos assim, ela tem uma prioridade, né? Tá? Tem um voto de confiança aí, tá bom? Carla, pode entrar em contato comigo, tá? Aqui. Tá bom, Carla? Mas, de toda forma, veja se você consegue alguma prova disso, né? Infelizmente, nem sempre dá, né? Mas isso ajuda também o pleito, tá? O pleito, tá? Tá bom? Rivelino, fala, meu amigo, obrigado. Deve 700 mil no Itaú, já faz 3 anos. Que isso, rapaz. Ele pode não, eu não sei nem como é que ele não te processou ainda. Mas, graças a Deus, né, Rivelino? Tá? Pode mandar mensagem aqui que eu te ajudo com isso, tá bom, Rivelino? Tem também o link que você pode mandar mensagem no perfil também, tá? Se não estiver conseguindo colocar lá no aplicativo, o número, né? Rivelino, toma muito cuidado com isso aí, tá? 700 mil é um valor bem alto. E pode ter certeza que a gente consegue te ajudar nesse caso aí, principalmente valores mais altos, tá? Quanto mais alto, mais o nosso resultado, tá? Melhor o nosso resultado. Tem as câmeras, show de bola, tá ótimo. E aí, o Carla, só veja se as câmeras, se esse é o médico, né? As câmeras, se esse é o médico, né? Fala, Rivelino, ó, pode mandar mensagem lá, tá? Que aí a gente te ajuda com isso, beleza? Porque provavelmente vai vir um processo aí já. Se é que já não veio e você não tá sabendo, cuidado também. Pesquisa teu nome no jusbrasil.com.br, tá? Carla, veja se o teu médico tem acesso às câmeras, né? Porque se ele tiver, pode ser que ele acabe, enfim, arquivando essas imagens aí, né? Tá bom? Mas vai na surdina, tenta pegar, né? Uma cópia aí desses vídeos, né? Tá bom? Veja com quem, sei lá, talvez alguma portaria, né? Não sei, tá? Mas veja com quem pode te dar uma cópia desses vídeos sem o médico saber, tá? Principalmente sem o médico saber. Boa tarde, Fagner. Tudo bom? Fagner, tudo bom? Acho que eu tô te reconhecendo, hein? Seu caso era de uma questão criminal, não era? Você estava perguntando com relação a preso, né? Beleza, gente? Aqui, ó. Tá, galera, ó, muita atenção aqui, hein? Em casos como o do Rivelino, viu? A chance de processo é altíssima, tá? Aí realmente eu falo, que você deve se preocupar com o processo, infelizmente, tá? Normalmente vem as pessoas que têm menos de 20 mil de dívida, menos de 50 mil, né? Aí eu falo, não se preocupa com de dívida, menos de 50 mil, né? Aí eu falo, não se preocupa com isso agora não, porque tem muita coisa que você pode fazer, né? Tá? Mas para dívidas altas, assim, tá? Realmente, ele não deve ter sofrido um processo porque
ter algum relacionamento bom com o banco, com o gerente, tá? Então, der esse voto de confiança. É o que eu sempre falo. Se você tá de boa fé, né? Se você tá com essa mentalidade aí, ó, eu devo, não nego, pago quando puder, né? Pago o valor justo, pago da forma que eu conseguir. Então, o banco, o gerente, eles vão te dar esse voto de confiança aí, tá? Vai ser mais difícil de processar, entendeu? É claro, mas não é impossível, né? Infelizmente, valores altos, tá? Então, tome muito cuidado, beleza, gente? E se precisar também, tá? Que eu analise, análise sem compromisso, pode mandar lá, tá bom? Pessoal, daqui a pouco eu vou ter que encerrar a live por hoje, mas fiquem ligados que talvez ainda hoje eu volte também, final da tarde, tá? Se não, amanhã, com certeza, meio-dia eu tô de volta, tá? E aí aproveitem aí para deixar as últimas perguntas, saideira, né? A saideira de hoje, tá? Aproveitem aí a saideira que daqui a pouco eu vou ter que encerrar, tá? Por hoje. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, tá? Por hoje. Mas, ó, quero agradecer demais, tá? De novo também, todo dia. Tô aqui e ajudo as pessoas e agradeço também, porque eu fico muito feliz, muito honrado de poder ajudar vocês, tá? De coração mesmo. A Mary aí é um exemplo também que ela não é cliente, sim, não contratou, mas eu ajudo também, tá bom? Analisei o caso dela, dei a orientação. Claro, eu não posso ficar fazendo as coisas por você também, né? É só se realmente contratarem. Mas tem casos em que a gente consegue atuar por vocês no êxito ali, tá? Ou seja, principalmente quando teve alguma fraude, consignado, RMC, enfim. Se você tem algum benefício, tá? Recebe algum benefício, governo ou INSS, pode entrar em contato aqui que a gente analisa sem compromisso e a gente vê se foi uma fraude ali ou não, tá? A gente vê se foi uma fraude ali ou não, tá? Eli, obrigado pela pergunta. Vendia design e alguns produtos na internet. Alguns pediram reembolso. Fui bloqueado de todos os bancos. Infelizmente isso acontece, cara. Infelizmente isso acontece, cara. Mas me diga qual que é a sua dúvida aí específica. Seria com o que você pode reverter esse bloqueio? De nada, Mary. Eu que fico feliz. Seria isso de reverter esse bloqueio? Tá, Eli? Bom, já que você não falou, vou já falar um pouco sobre isso, tá? O que acontece? No teu caso, o que a gente consegue garantir, tá? Uma reabilitação de crédito, ou seja, te dá um fôlego aí para você poder, né, ter acesso a crédito, empréstimos, tá bom? Mas muito. Quero saber como ter os bancos de volta. Isso, tá? Dá para ter isso sim, tá, Eli? Para ter isso sim, tá, Eli? Pode chamar aqui que a gente ajuda com isso, tá bom? Porque muito cuidado com pessoas, empresas, advogados que garantem que vai limpar teu nome, que aí você não precisa pagar nada, que você não precisa se preocupar. Inclusive o Dr. Fran, né, o grande Dr. Fran, Francisco Rabelo, o Rebelo, ele falou disso aí semana passada, mês passado, tá? Com várias empresas aí aplicando até golpe mesmo, né? Papo furado de que vai limpar teu nome sem você precisar fazer nada, assim, né? Então não é bem assim. A gente faz uma reabilitação e o juiz dando o ok, né, a liminar, isso aí é geralmente até rápido, tá? Em menos de um mês você consegue isso. Ela te dá acesso a crédito de novo, tá? Para você, enfim, resolver a tua vida aí, né? Enfim, comprar suas coisas, pagar suas contas, né? Tá bom? Então, isso a gente pode te garantir, tá? Que é um serviço que a gente consegue fazer, tá bom? E ainda,
E ainda tem uma garantia de 1 ano, tá? Se em 1 ano isso reverter, a gente consegue fazer isso de novo, tá bom? Mas não é para sempre, né? Tá? Porque se alguém falar que vai limpar teu nome para sempre, é papo furado, é impossível. Para limpar o nome para sempre, é só você quitando as dívidas, ou seja, pagar completamente, né? Seja com desconto ali ou não, tá bom? E não tá devendo mais, tá? E fora também tem que fazer um procedimento depois para pedir para tirar o teu nome dos registros, tá? SR, Serasa, tá bom? Não resolve no automático ali, infelizmente, tá? Infelizmente. Aí a gente pode te ajudar com isso. E como eu estava falando, em menos de um mês a gente já te eu não tenho dívidas no banco. O que aconteceu com a identidade menor? Não, tranquilo, ó. Pode mandar mensagem aqui que a gente analisa, tá? Sem compromisso, tá? Fica tranquilo. Beleza? Então, ó, se ninguém tiver mais dúvida, vou estar encerrando aqui por hoje, hein? Tá bom? Muito obrigado de novo, pessoal. Agradeço de coração aí. Fico lisonjeado de estar aqui com vocês todos os dias e receber esse carinho, os agradecimentos das pessoas. Fala, Fevereiro. Ó, se quiser mandar uma pergunta aí de saideira, tá? Pode mandar. E é isso, galera. Pô, agradeço demais, porque é muito motivador estar aqui com vocês, receber o carinho, agradecimento, ver que as minhas dicas, enfim, estão ajudando, tá? Mesmo a pessoa não contratando a gente, né? E claro, quem contrata pode ter certeza que tem o melhor serviço possível, melhor qualidade, zelo, inclusive para te poupar, né? Te poupar tempo, trabalho, né? Te tranquilizar também com relação a, pô, tem que quebrar a cabeça aqui com o meu gerente, com o banco, com o site, né? Com tudo isso, né? Então, pode ter certeza que a gente te tranquiliza, te facilita muito, tá? Fevereiro, toma eu não sei nem o que é isso, gabapentina e pregabalina. Rapaz, eu nunca ouvi falar disso. E não fez perícia ainda. E grau de dor é 9. Infelizmente é uma situação muito ruim, tá? Você quer saber com relação ao que você tem direito a alguma indenização ou algum benefício, tá bom? Mas faz o seguinte, pode mandar aqui, tá? Que eu analiso o seu caso, tá bom, Fevereiro? E me fala o seu nome também, tá bom? Que aí a gente pode começar, né? Melhor. Obrigado. Nada? Tá. Catarina, perfeito, Catarina, muito prazer, viu? Obrigado pela mensagem. E vamos começar. Me fala o que está acontecendo que eu te ajudo, tá bom, Catarina? Obrigado, Luciana. Obrigado por seguir, tá bom? Galera, se ninguém tiver mais pergunta aí, saideira, vou finalizar aqui por hoje, tá? Então. E aí, bom, só uma última. Vamos ver. Combinado, até breve. Obrigado, Catarina. Luciano, boa tarde. A empresa pode descontar a falta justificada com atestado do ticket de alimentação? Luciana, eu sou sincero, eu não faço a menor ideia com relação a especificidade de direito trabalhista, né? Mas eu conheço um especialista no assunto que pode ter certeza que a gente te ajuda. Então, eu mandaria essa mensagem que, se quiser nossa ajuda, pode mandar mensagem que eu converso com ele, tá bom? E a gente te ajuda com isso, tá, Luciano? Nada. Galera, então, antes de finalizar, deixa eu falar com vocês sobre, caso você tenha e receba algum benefício aí do governo, INSS, tá? Você pode ter sido vítima de fraude, tá? E você pode receber indenização até R$10.000, fora restituição de crédito, né? Tudo de valor de débito, né?
tudo que você pagou indevidamente pode vir em dobro para você, tá? Então, manda aqui, pode mandar aqui, tá? Então, pode mandar aqui que a gente analisa sem compromisso, tá? E se não for viável, eu vou falar, tá? Você falar, ó, enfim, realmente foi isso mesmo, se você tem certeza do que você fez, se não te ludibriaram, né, não te enganaram, não venderam gato por lebre, aí realmente não tem causa. Mas se tiver viabilidade, eu vou falar, porque isso é muito comum, tá? Tá saindo na mídia só agora, mas já tem mais de década que rola isso aí, beleza? Enfim, essas fraudes, galera que toma empréstimo no seu nome sem você saber, sem sua autorização, vendendo, tem gente também, banco, né, vende consignado, né, com uma taxa que era para ser uma taxa baixa, com uma taxa muito alta, tá? Cartão RMC, que se torna uma dívida impagável aí, então, que era o caso, inclusive, quem que perguntou para mim aqui hoje? Deixa eu ver. Acho que era Thaisa, né? Esqueci agora até. Mas enfim, todo dia tem gente me perguntando isso, tá? Então, realmente você tem direito, sim. Se você foi vítima de alguma fraude, tá? Assim, nesse sentido, no teu benefício aí, seja do INSS ou outro benefício, você tem direito, sim, à indenização, tá? E pode até receber valores que você pagou em dobro, tá? De volta para você em dobro. Porque tudo que foi indevido, né, ilegal, fraude, caiu nessa armadilha, né? Nesses golpes assim, você tem direito, sim, a ser ressarcido e receber aí até 10 mil reais de indenização, beleza? E eu tô aqui para te ajudar com isso, tá? Pode ter certeza que o nosso trabalho é de qualidade, especialista, tá? Tem um advogado que é especialista só nisso. Então, a gente trabalha juntos, né? Tem toda a equipe também, claro. E logo, vou ter atendimento. 24 horas, 24/7, tá? De meia-noite a meia-noite, de domingo a domingo. Então, assim que eu terminar aqui, vou responder lá, tá? Todo mundo que manda mensagem. Mas logo eu vou poder responder vocês, mesmo estando, né, nas lives, ou mesmo trabalhando com outra coisa, vou estar respondendo vocês, minha equipe, né? E claro, eu vou estar sempre analisando, vou estar sempre junto também, te ajudando, tá? Pode contar comigo. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo aqui. Vejo vocês na próxima. Fiquem ligados aqui no perfil, que eu vou falar o próximo horário da live. Talvez ainda hoje, né? Mas se não hoje, amanhã com certeza esse horário de meio-dia é fixo, tá? Então, vejo vocês na próxima, viu? Muito obrigado de novo, de coração. Satisfação estar aqui com vocês, viu? Um grande abraço.